Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. Você é sempre muito bem-vindo. Corpo de jovem que teria sido envenenada pela madrasta é exumado no Rio de Janeiro. A análise deve demorar cerca de 20 dias e vai tentar identificar se há veneno no corpo de Fernando. Também no Rio, 10 policiais militares são presos suspeitos de corrupção. O Ministério Público encontrou com os integrantes do grupo mais de R$200 mil em dinheiro, além de armas e joias. O presidente Jair Bolsonaro participa agora à noite, em Minas Gerais, da posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado. O repórter Rodrigo Cabral tem os detalhes para a gente ao vivo de Belo Horizonte, né, Rodrigo? Conta para a gente como é que está sendo a agenda do presidente aí em Minas. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no começo da noite aqui em Belo Horizonte. Ele foi recebido por um grande número de apoiadores no aeroporto da Pampulha. Depois, seguiu direto aqui para o Minas Centro, na região central da capital mineira, para a solenidade do Dia da Indústria, que voltou a ser realizada presencialmente após 2 anos de suspensão por causa da pandemia. A cerimônia marca também a posse da nova diretoria da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, para a gestão 2022-2025. O empresário do setor têxtil, Flávio Roscoe, segue à frente da entidade nos próximos 3 anos. Vários empresários são homenageados e diversas autoridades acompanham o presidente Bolsonaro nesta noite aqui em Belo Horizonte. Daqui a pouco o presidente deve fazer o discurso dele. Mais cedo, Bolsonaro cumpriu a agenda na cidade de Coronel Fabriciano, no interior de Minas. Veja na reportagem. O presidente desembarcou no aeroporto de Ipatinga, onde foi recepcionado por apoiadores e centenas de motociclistas. Bolsonaro participou da motociata por ruas da cidade e depois seguiu para a entrega de um conjunto habitacional para 500 famílias de baixa renda em Coronel Fabriciano. Feliz demais, não tem nem palavra não. Quando a gente sente muita emoção, as vozes somem. É uma emoção muito grande ele sair do aluguel, ter a tão sonhada casa própria. A obra foi financiada pelo programa Casa Verde e Amarela do governo federal. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, nos primeiros 4 meses do ano, o programa já possibilitou a contratação de 100 mil unidades habitacionais em todo o país. Eu bem sei o valor de uma casa própria. Realmente é como uma carta de alforria, é como uma liberdade. É a certeza que tem um teto para onde vai morar para o resto da sua vida. O dinheiro é de vocês. A destinação dos recursos passa pelo Executivo e também por deputados e senadores. Assim sendo, a forma como fui recebido por vocês no dia de hoje, aqui em Minas Gerais, não tem preço. A aprovação na Câmara do projeto de lei que limita a cobrança do ICMS sobre os combustíveis e energia elétrica repercutiu em Brasília. O texto foi criticado por governadores e pelo presidente Jair Bolsonaro. Os governadores tentaram resistir. A oposição criticou, mas o projeto que muda as regras para a cobrança do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica passou com facilidade na Câmara. 403 votos a favor e apenas 10 contra. O relator, deputado Elmar Nascimento, ironizou. É difícil você explicar não votar a redução de impostos. Pelo projeto, combustíveis, energia elétrica, gás de cozinha, comunicações e transporte coletivo passam a ser considerados bens e serviços essenciais. Com isso, não podem ter tributação superior à de produtos supérfluos, como bebidas alcoólicas, por exemplo. Os estados não poderão cobrar uma alíquota de ICMS, que é o imposto estadual, superior a 17%. Os governadores afirmam que a mudança não será suficiente para baixar o preço dos combustíveis na bomba e ainda vai provocar uma perda de 70% a 80% na arrecadação. O relator da proposta explicou que um artigo obriga a União a compensar os estados e municípios
toda vez que a perda de receita for maior do que 5%. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro criticou essa parte do texto. Isso aí não tem cabimento. Criaram um subsídio federal para o governo pagar em cima dos combustíveis. O ICMS está lá em cima. Se você pegar o imposto federal da gasolina, por exemplo, em janeiro de 2019, era 69 centavos por litro. Continua sendo 69 por litro. Se você pegar o ICMS da gasolina, quase que dobrou de 2019 para agora. O momento é de crise, é de problemas no mundo todo e o Brasil, infelizmente, não fugiu disso. Os governadores estão com dinheiro sobrando. Vamos colaborar. Não há esse espírito. O texto ainda precisa ser aprovado pelos senadores. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que vai conversar com os governadores e dar toda a atenção ao projeto. Obviamente, nós não queremos impor sacrifício além da conta a nenhum ente federado ou nenhum personagem dessa história, nem estados, nem governo federal, nem Petrobras, mas todos têm que colaborar. A Receita Federal bateu recorde de arrecadação em abril. De acordo com o governo federal, o recolhimento obtido por meio dos impostos, contribuição e outras receitas levou o país a registrar o melhor desempenho desde o início da série histórica em 1995. Segundo análise do Ministério da Economia, o valor atingiu 195 bilhões de reais. E o Senado Federal aprovou a medida provisória que fixou o valor do salário mínimo em R$ 1.212. O reajuste aplicado foi de 10,18%, que corresponde à inflação do ano passado. Esse valor do mínimo está em vigor desde janeiro. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, definiu em 15,5% o percentual máximo de reajuste que poderá ser aplicado nas mensalidades dos planos de saúde individuais e familiares. Esse valor é o teto válido para o período entre maio de 2022 e abril de 2023. Segundo nota divulgada pela agência, esse percentual foi definido com base na diferença das despesas assistenciais de 2021 em comparação com as de 2020. Cerca de 8 milhões de beneficiários devem ser afetados. O PL, Partido Liberal, apresentou 2 ações ao Tribunal Superior Eleitoral contra o PT, Partido dos Trabalhadores, por campanha eleitoral antecipada. Os processos citam 2 atos públicos em abril e maio relacionados à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um foi em comemoração ao Dia do Trabalhador e o outro uma conferência em que o PSOL formalizou apoio à candidatura do petista nas eleições deste ano. De acordo com a lei, a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 15 de agosto. O PL pede que Lula e o PT sejam condenados a pagar uma multa de até R$ 25 mil. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquivou a notícia-crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A ação pedia a abertura de investigação contra o magistrado por suposto abuso de autoridade no inquérito das fake news. Na decisão, Aras argumentou a duplicidade de procedimentos, já que o mesmo processo foi apresentado também ao STF, onde está sendo analisado. O ministro Dias Toffoli já rejeitou a investigação, mas Bolsonaro recorreu para que o plenário decida. Subiu para 4 o número de mortes provocadas pela chuva na região metropolitana do Recife. Hoje foram encontrados os corpos de Rosemary Hipólito da Silva, de 44 anos, e Sérgio Pimentel, de 54 anos. Eles estavam em casa quando o imóvel foi atingido por um deslizamento de terra em Olinda. O Corpo de Bombeiros precisou parar as buscas várias vezes por causa da instabilidade do solo. O casal morava no local há 20 anos. Também em Olinda, a queda de outra barreira soterrou José Cláudio da Silva, de 62 anos. O idoso não resistiu. Além destas 3 mortes, hoje, moradores encontraram no canal o corpo do motociclista Aureogildo Vasconcelos Júnior, de 36 anos. Ele estava desaparecido desde ontem, quando empurrava a moto em uma das principais vias de Olinda e foi arrastado pela força da água.
Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, quase 700 pessoas estão desabrigadas e cerca de 300 desalojadas no estado. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, amanhã o céu fica carregado e ainda tem previsão de pancadas de chuva, não só em Recife, mas em todo o litoral nordestino. Então, o alerta para risco de alagamentos e deslizamentos de terra continua. No Rio Grande do Sul, o dia fica nublado e a chuva vem acompanhada de trovoadas, principalmente no período da tarde. No Paraná e em Santa Catarina, céu claro, só que com muitas nuvens. No Sudeste ainda chove em pontos isolados no Espírito Santo e em São Paulo e em Minas Gerais, o clima fica gelado pela manhã e abafado no período da tarde. No Rio de Janeiro, o sol está garantido e o tempo fica seco e quente. Máximas de 31 graus amanhã e 32 graus no sábado. No Centro-Oeste, a mesma coisa, dia ensolarado e sem previsão de chuva. Então, atenção para a baixa umidade relativa do ar. Em Cuiabá, por exemplo, a máxima amanhã pode chegar aos 35 graus. Imagina só o calor que vai fazer por lá. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. A poluição na cidade de São Paulo permanece acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde nos últimos 22 anos. Nem mesmo nos 2 anos de pandemia, a situação do clima melhorou. A repórter Joyce Maffezoli tem agora ao vivo as informações para a gente sobre esse assunto. Boa noite para você, Joyce. De onde vêm essas informações? Oi, Augusto. Boa noite a você, Gabi. Boa noite a todos. A análise foi divulgada hoje pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente. De acordo com o monitoramento, a concentração de dióxido de nitrogênio na estação do Parque do Ibirapuera era de 24 microgramas por metro cúbico em 2021. Só para ter uma ideia, o limite recomendado pela OMS de 10. Já a estação da Marginal Tietê registrou quase 5 vezes o limite. Nas semanas de isolamento, no pico da pandemia, diminuiu a circulação de pessoas. No entanto, o consumo de combustível não teve uma queda significativa para influenciar na qualidade do ar. Mas esse, Augusto, não é um problema só de São Paulo. 99% da população mundial respira ar que excede o limite de qualidade recomendado pela OMS. A poluição do ar causa inúmeros problemas de saúde e está relacionada a cerca de 7 milhões de mortes por ano no mundo. Veja na reportagem. Em cidades grandes como São Paulo, a frota de veículos é responsável por 90% da poluição atmosférica. Do escapamento vem o óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e gás carbônico. O diesel é o que contamina mais, seguido da gasolina e do álcool. As partículas ficam suspensas e podem se tornar tóxicas. A poluição é um mal, na maioria das vezes invisível, mas os danos para a saúde são perceptíveis. A exposição a um ar poluído pode causar desde sintomas leves, como secura nos olhos ou garganta, até doenças graves, como câncer de pulmão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 7 milhões de pessoas morrem por ano no mundo em decorrência de problemas agravados pela poluição. O banco de dados de qualidade do ar da iCare revela que 99% da população respira ar que excede os limites recomendados pela OMS. Para diminuir a poluição, o primeiro passo é monitorar as cidades, para identificar as fontes e os tipos de poluentes. O relatório de 2022 é o mais extenso em termos de cobertura terrestre. Cerca de 2.000 municípios a mais que na última atualização registram os dados. Isso significa um aumento de quase 6 vezes em relação ao levantamento de 2011. Uma vez identificado essas fontes, é propor medidas. A troca da frota de ônibus, os ônibus mais novos, movidos a energias mais limpas, os ônibus elétricos, os ônibus a gás, com biodiesel, que também polui menos. Então, essas são todas medidas do setor público. No Brasil, 80 cidades, além das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo, fazem o monitoramento do ar. Entre elas, Mauá e Santo André, onde está localizado o Polo Petroquímico de Capuava, formado por 14 empresas.
Elas contribuem para a economia das cidades. No entanto, os moradores no entorno do complexo sofrem com a má qualidade do ar. Tem pessoas aqui, na rua de trás de casa aqui, tem pessoas que precisou retirar a glândula tireoide. Não tinha problema. Antes a pessoa morava, 25 anos atrás, a pessoa morava em outro local. A pessoa nunca teve problema. A Bruna é uma delas. Num exame de rotina, descobriu o nódulo na tireoide. Agora ela faz acompanhamento todo ano. Pela região, várias pessoas têm esse nódulo, né, comprovado. E aí eu fiz o exame por um acaso, por causa de outro acompanhamento, de outras coisas, e acabou identificando também. Mesmo com o avanço da tecnologia e medidas para diminuir a poluição, ainda falta muito para respirarmos o ar ideal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que 23 corpos deram entrada no Instituto Médico Legal em razão da operação na comunidade Vila Cruzeiro, na última terça-feira, e não 26, conforme havia sido divulgado. 3 mortes aconteceram em um confronto entre traficantes em outra região. De acordo com o IML, os 22 corpos já identificados passaram por exames para esclarecer a causa dos óbitos. O ministro da Justiça, Anderson Torres, determinou à Polícia Federal que investigue a morte de um homem durante uma abordagem feita por agentes rodoviários no município de Imbaúba, em Sergipe. O laudo do IML apontou que a vítima morreu por asfixia. O comando da PRF afastou os agentes e abriu um procedimento para avaliar a conduta deles. A população de Imbaúba ficou revoltada com a morte de Genivaldo Nascimento Santos, de 38 anos. Hoje pela manhã, houve protestos. Pneus foram queimados e a rodovia BR-101 fechada. Genivaldo era casado e tinha um filho. De acordo com o laudo do IML de Sergipe, a causa da morte foi asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. As identidades dos agentes envolvidos na ação não foram divulgadas. Um homem gravou a ação dos policiais rodoviários. Rapaz, não tô fazendo nada não, pô. Nessa outra imagem, Genivaldo já está deitado no chão. Os policiais colocam os joelhos nas costas e na cabeça dele e tentam algemá-lo à força. Pessoas protestam, alegando que o rapaz sofre de problemas mentais. Pô, cara, se ele tem problema mental, você tem que falar, pô. Em seguida, Genivaldo é colocado na viatura. Os pés ficam para fora. Os agentes pressionam na tentativa de fechar o porta-malas repleto de fumaça. Vai matar mesmo. Meu Deus do céu, cara. Uma bomba de gás lacrimogênio teria sido colocada dentro da viatura. Vai matar o cara. Genivaldo foi levado para o hospital, mas chegou sem vida. Ele tinha esquizofrenia e no momento da abordagem teria mostrado a cartela de remédios e a receita aos policiais. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que foram empregadas técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo. Afirmou ainda que a ocorrência foi registrada na Polícia Judiciária. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, disse que acompanha o caso. O corpo da jovem suspeita de ter sido envenenada pela madrasta foi exumado hoje no Rio de Janeiro. O corpo de Fernanda Carvalho Cabral estava enterrado em um cemitério da Zona Oeste. Com a exumação, os policiais esperam identificar se a jovem, que tinha 22 anos, foi envenenada ou morreu de causas naturais, como aponta o atestado de óbito. A análise feita pelos peritos deve demorar cerca de 20 dias. É possível ainda se localizar no osso, no cabelo, na unha e até na própria fauna cadavérica, quer dizer, o bichinho que vai lá destruir o corpo, ele também sofre as consequências do veneno que está na própria pessoa. Ele ingere e morre. Segundo o delegado que investiga o caso, os sintomas apresentados pela jovem e pelo irmão coincidem com a intoxicação pelo veneno. A princípio, os sintomas apresentados pela Fernanda e pelo Bruno são típicos de chumbinho, carbamato. Garfin, Gaspin, quer dizer, tonteira, taquicardia, enfim, sintomas típicos de envenenamento por chumbinho. Mas isso precisa ser confirmado. Os pais de Fernanda e Bruno acompanharam a exumação, mas deixaram o cemitério sem dar entrevistas. Mais cedo,
A mãe publicou um vídeo nas redes sociais. Que tudo isso se esclareça, né? E essa mulher pague tudo em dobro. Todo esse sofrimento, toda essa angústia. Que todos estejam comigo, gente. A polícia já começou a ouvir os médicos que trabalham no hospital, onde Fernanda e Bruno ficaram internados. São 12 ao todo. Eles foram divididos para prestar depoimento em dias diferentes, para não prejudicar o atendimento da emergência. A polícia também espera uma autorização judicial para acessar os dados do telefone de Cíntia Mariano Dias Cabral, a madrasta de Fernanda e Bruno. Ela teria confessado para o filho biológico que colocou veneno no feijão oferecido ao enteado. O caso aconteceu menos de 2 meses depois da morte de Fernanda, em 23 de março. A moça chegou a ficar 13 dias internada, sem que os médicos chegassem a um diagnóstico. A família só suspeitou porque, ao apresentar os mesmos sintomas da irmã, Bruno relatou que o feijão oferecido pela madrasta tinha um gosto estranho e estava com pedrinhas azuis. Levada para prestar depoimento, Cíntia ficou em silêncio e teve a prisão decretada ainda na delegacia. Ela também é investigada pelas mortes repentinas do ex-marido e de uma vizinha. 10 policiais militares foram presos suspeitos de corrupção. Segundo o Ministério Público, o grupo sequestrava e torturava criminosos. Um arsenal foi encontrado com o policial militar Antônio Carlos dos Santos Alves. Armas, munições, granadas e mais de R$130 mil em dinheiro estavam escondidos na casa do subtenente da PM. Ele demorou um pouco para abrir a porta, quando a equipe deflagrou a operação, e nesse tempo ele jogou umas mochilas na casa do vizinho. E aí foram até a casa do vizinho e encontraram também, acho que cerca de R$100 mil dentro dessas mochilas, munição, arma de fogo. Depois pela casa também foi encontrado um fuzil, parte de um fuzil, mais munição, e no carro dele cerca de R$30 mil. Os promotores do Ministério Público cumpriram 9 dos 11 mandados de prisão. O grupo pertencia ao 15º Batalhão da Polícia Militar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A apreensão de um celular numa investigação sobre o envolvimento de policiais militares com a milícia em julho de 2020 revelou o esquema de corrupção, extorsão e tortura. No aparelho de um dos presos foram encontradas mensagens que indicavam a ação dos PMs da Baixada Fluminense. O grupo se intitulava como os Mercenários, mesmo nome da operação que agora prendeu os integrantes. Eles são ainda suspeitos de sequestrar um traficante e exigir dinheiro em troca da liberdade. O comandante do Batalhão de Caxias foi alvo de um mandado de busca e apreensão. O tenente-coronel André de Araújo Oliveira foi afastado do cargo, mas não está entre os denunciados pelo Ministério Público. Não há mensagens explícitas dele que demonstram de forma patente que ele integra uma organização criminosa. Mas há mensagens do Adelmo dizendo que, para outros comparsas, dizendo que ele adora um caixão, que ele gosta de matar e, por conta disso, obviamente, ele foi alvo de busca e apreensão. O chefe do serviço reservado do batalhão, o capitão Anderson Santos Orrico, também era um dos investigados. Anderson foi preso porque os promotores encontraram R$96 mil na casa do militar. Além disso, na sala ocupada por ele, dentro do batalhão, quase R$40 mil estavam escondidos atrás de um sofá. O que nos chamou a atenção é de que eram volumes de dinheiro grandes, né? De notas de R$2, R$5, R$10, R$20, o que há um indicativo forte de que é exatamente dinheiro proveniente do tráfico de drogas, ou seja, dinheiro do arrego, diante, né, dessa quantidade de notas encontradas de baixo valor. A nossa produção tentou contato com a defesa dos policiais militares, mas não obteve resposta. Já a Polícia Militar disse que está colaborando com as investigações, que não compactua com desvios de conduta e tem como objetivo a apuração dos fatos. 4 pessoas morreram após uma batida entre uma caminhonete e um caminhão que transportava melancias na BR-153 em Frutal, no interior de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão tentava uma ultrapassagem e, ao perceber que não daria tempo, jogou o veículo para o acostamento na contramão. O condutor da caminhonete tentou desviar, mas acabou colidindo de frente. As vítimas tinham como destino o estado do Tocantins e morreram no local. O motorista do caminhão não ficou ferido.
Em Cidade Leste, no Paraguai, uma racha terminou em grave acidente. A batida foi registrada por câmeras de segurança. 7 carros foram atingidos e ficaram amontoados. Segundo a polícia, o acidente foi provocado por 2 motoristas que participavam de um racha. Eles foram detidos. Uma pessoa teve ferimentos leves. Em Arcos, Minas Gerais, a motorista de um micro-ônibus escolar perdeu a direção em uma rotatória. O veículo invadiu uma casa. Um homem que estava em um ponto de ônibus levou o maior susto. O veículo também bateu em 2 carros que estavam na garagem. A motorista do micro-ônibus estava sozinha e teve apenas ferimentos leves. Em Assis Chateaubriand, no Paraná, pessoas que estavam em uma loja de conveniência foram baleadas. Os bandidos passam de carro em frente ao estabelecimento, fazem o retorno e cometem o crime. 6 pessoas foram atingidas e 2 morreram. De acordo com a polícia, apenas uma era alvo dos criminosos. Os assassinos fugiram. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você.